ocorreu neste dia de sexta-feira, 26 de julho de 2019, na Câmara Municipal dos Vereadores de Limoeiro, uma sessão solene, um encontro reflexivo, um cerimonial, onde se estabeleceu o que por lei já estava decidido, mas foi feita uma cerimônia para se firmar a nova data de fundação do município de Limoeiro. Antes, a data de 1896, não sei exatamente, que foi da posse do primeiro prefeito republicano. Agora, em Limoeiro, já desde a homologação da assinatura do prefeito João Luiz Filho, a data de 1801, como sendo a data de fundação do município. De fato, o município tem muito mais tempo de existência, enquanto urbanidade, né, nas estruturas de que uma urbanidade ocidental tem, ela tem mais tempo de existência do que a data que antes se celebrava, e por quase meio século se celebrou a data do 6 de abril. Um debate que foi travado há alguns meses, nos estudos feitos por um grupo de limoeirenses que criaram o Instituto Histórico Geográfico Cultural de Limoeiro, que se espelha nos moldes dos institutos históricos geográficos que já estão estabelecidos em Pernambuco, ao menos, como sendo o Instituto da Rua do Hospício, lá no Recife, e também o de Garanhuns e o de Vitória de Santo Antão. Eu tive a oportunidade de ser convidado em alguns momentos a participar das reuniões desse instituto. A agenda não coincidiu, mas também discordei do andamento que foi posto para que se fizesse esse primeiro empenho, esse primeiro esforço, que é o de mudar a data da cidade, a data de fundação. Mas a metodologia que foi traçada foi a metodologia do grupo que tomou o tema como esforço de se concretizar, e conseguiu concretizar. Foi uma metodologia mais restrita, mais fechada, podemos dizer, onde a população não se inteirou em detalhes, e boa parte da população nem tomou conhecimento, e sejamos francos, também boa parte da população não tinha bem o conhecimento do que significou a data do 6 de abril. Ora, não somente em Limoeiro, mas em tantos municípios pernambucanos, nordestinos, tantos municípios brasileiros, a história nos é algo ainda um tanto desconhecido, e não é rotina, não é costume social que a gente conheça a história. No máximo, as pessoas no seu tempo escolar, em que frequentam as bancas escolares na infância e na adolescência, alguns na fase adulta, conseguem compreender, aprender alguns conceitos históricos, entender alguns momentos importantes que a história, ao menos ocidental, tem e que lhes influencia no dia a dia. Mas minúcias e detalhes do seu local específico, da sua região, não é costume social no Brasil. Isso não ocorre em outros países. Muitos países têm uma característica forte, pulsante, de conhecimento da história e conhecimento em minúcias, e não somente de tempos breves como esse dos 208 anos de Limoeiro, mas tempos até milenares, não é? As pessoas são levadas a se perguntar em muitos locais do mundo o que quer dizer cada monumento, cada costume que vivem, cada patrimônio material e imaterial, e há governos, há poderes públicos que estimulam muito que a população viva a história, que conheça bem o passado dos seus ancestrais e o que aconteceu no lugar onde vive. Então, a população de Limoeiro não sabia muito bem da história do que era o 6 de abril e continua a não saber muito o que é agora o 27 de julho.
Eu sugeri para o Instituto, quando fui convidado, e sugeri por áudio de rede social, mas pessoalmente com algumas pessoas que pude encontrar nas ruas daqui de Limoeiro, que a gente traçasse um plano de 2 anos, e isso ainda de todo não está perdido. Um plano de 2 anos que se pudesse consultar a população, conversar a população com muita atenção sobre esse tema, sobre esse assunto, e que as pessoas se perguntassem aos técnicos, aos teóricos, as pessoas geralmente empíricas, né, que têm esse interesse de trabalhar esse tema, o que é que está sendo discutido, né? E também uma coisa que não coube, e aí a responsabilidade maior do poder público municipal, foi uma consulta popular, né? Caberia uma consulta popular, um modo de fazer uma escuta do povo, também de divulgar o tema, né? E desse modo, a partir do momento que se divulga o tema na intenção de mudar uma data tão importante da cidade, as pessoas vão ser levadas a se perguntar sobre a história, a conhecer mais, né, as estruturas do passado que ainda permeiam hoje ou que estão simplesmente na memória da nossa coletividade. Mas isso não foi feito pelo poder público. A partir de uma decisão impositiva foi-se mudado a data. Me chocou um pouco que o ano anterior da bandeira foi simplesmente subtraído e um novo ano, a partir de uma bandeira simbólica, foi hoje hasteado no plenário da Câmara dos Vereadores de um modo mais figurativo, né? Mas que foi dito por algumas pessoas da mesa que a partir de agora todas as bandeiras do município terão uma data diferente, né? Eu interpreto dentro de minha metodologia que a gente pode constar como uma soma, né? E não necessariamente como uma alternância ou substituição das estruturas que a gente vive. Então, por que não ter 2, 3 ou 4 datas, né? Se elas são significativas e muito importantes, ademais elas não estão à toa, né, figuradas numa bandeira municipal. Bom, essas coisas, entre outras, ficam a um debate aberto e a gente espera que possa haver esse debate. Foi o que faltou hoje, né, na Câmara dos Vereadores, num plenário lotado, presença dos senhores vereadores, os 4 ou 5 vereadores estavam presentes, conduzida por Marco Sérgio, que foi quem chamou, o vereador Marco Sérgio que chamou essa sessão solene, com a presença do Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico Limoeirense e o público, mas não tivemos diálogo, né? Apesar da chamada ser uma roda de diálogos, não houve diálogos, apenas algumas oratórias e sem haver um debate reflexivo. Mas esse foi um dos indicativos que eu não participei diretamente do grupo na construção inicial por conta de que vi que a estratégia de ir de comunidade em comunidade, levando o conhecimento histórico e levando a questão histórica antes de tomar a decisão final na Câmara dos Vereadores, seria muito bom para que a gente suscitasse, fomentasse o gosto, né? Não somente o gosto, mas também o exercício e o direito de conhecer a memória do nosso município, dos nossos antepassados. Mas isso não ocorreu, né? Isso foi um grupo fechado, as pessoas muito empenhadas, são pessoas que têm um esforço grande para procurar trazer o melhor para Limoeiro. O pessoal do grupo Instituto Histórico Geográfico, porém não ampliou esse debate e a decisão ficou um pouco monocrática, se assim a gente pode falar, ou uma decisão de um grupo fechado, quando a população como um todo ficou um pouco distante desse tema. E outra coisa também, o próprio mérito do conceito que se trabalha, ele remete a uma discussão muito aguda que infelizmente não aconteceu na cidade, apesar de haver algumas sugestões, né? Ora, não adianta que façamos uma interpretação equivocada da história ao nosso bel prazer. Essa interpretação, ela por certo não vai se estabelecer como uma trilha verdadeira. Em algum momento ela pode até se firmar, pode ter uma continuidade, mas mais adiante ela vai ruir, né? E não se sabe exatamente quem está com a interpretação correta do que vem a ser a data de 1801, mas temos ao menos 2 vertentes de interpretações dentro
do nosso convívio limoeirense, e não só limoeirense, de outras cidades também. O que o Instituto Histórico apresenta, e hoje foi posto, é que Limoeiro estaria, a 1801, tendo a sua emancipação. E nós nos perguntamos se emancipou de quê? Porque em 1801 o município simplesmente estava, assim como todos os outros grupamentos urbanos e populacionais do Brasil, submetidos à coroa portuguesa e submetidos a uma monarquia, a um império. Então, esse conceito, ele nos remete à interpretação de que não temos, de modo algum, nenhuma emancipação por si cidadã, mas temos apenas um elevar de uma mera vila que havia, um mero agrupamento, melhor dizendo, para a situação de vila, né? Então há uma certa autonomia no município para tomar decisões várias, que a história e os estudos históricos vão nos mostrar quais decisões o município estava outorgado ou o grupamento estava outorgado para tomar. Mas de modo algum estava emancipado, no meu entender. Porém, este documento, que é uma carta régia e que ela foi emitida para vários e vários lugares do reino brasileiro, do Império Brasileiro, e cita Limoeiro pela primeira vez, né? E pelo fato de citar Limoeiro e citar geograficamente Limoeiro e uma população que já estava estabelecida aqui, nós temos o primeiro registro de fato de Limoeiro, e a gente pode dizer que aí está a fundação do município, de certo sentido, está os primórdios do município, de certo sentido. Mas a gente percebe que essa leitura ela ainda é por si deficiente quando nós compreendemos que o ser humano ele tem sua dimensão de sociabilidade estabelecida nessa região aqui há milênios. Ela não passa a existir com a presença do colonizador europeu. Ela está há milênios estabelecida. Então, a gente pode também ter esse viés para ser amadurecido e refletido, que a presença humana e de civilização aqui nessas regiões do agreste setentrional, assim hoje chamado de Pernambuco, ela está há 10 mil anos ou 15 mil anos, né? De forma que o que chega a partir do século XVII, século XVIII, né, é a colonização europeia. A colonização europeia e o encontro dessa colonização com os nativos daqui e também dos africanos que vieram para cá escravizados. Então, todos esses elementos, eles precisam estar muito bem constituídos dentro da formação e da criação do município de Limoeiro, e entender que cada força produtiva e cada força partícipe dessa sociedade agia e vivia nesses instantes, né? A partir daí se faz os estudos de interpretação da história. Bem, a reunião, como eu disse, não foi uma roda de diálogos, foi uma palestra de algumas pessoas, uma oratória extensa de alguns, mas com muitos detalhes, e interessante, com detalhes que desconhecidos de muita gente. São documentos que a gente não tem o hábito de conhecer, mas a gente deveria conhecer mais, porque eles nos dizem muito do passado. Foi proposta feita uma teatralização, algo simplório, mas ilustrativo, né? Muito ilustrativo, onde cidadãos limoeirenses, eles nos seus empenhos e nas suas disponibilidades de participarem do evento de hoje, eles tomaram assento ao centro do salão da Casa José Agripino de Almeida, da Câmara dos Vereadores, representando cada uma daquelas pessoas que há 208 anos atrás tomaram posse para serem os condutores da cidade, né? Então, ficou uma coisa diferente, vamos dizer assim, uma coisa não tão comum, por conta de que foi chamado o nome daquelas pessoas que há 208 anos atrás estavam aqui em Limoeiro tomando o poder da cidade, e os cidadãos que a gente conhece, um médico, um professor,
um comerciante, um vereador, né? Eles gentilmente participaram dessa soma e eles se ergueram da plenária e foram tomar assento representando essas pessoas que há 208 anos atrás fizeram o primeiro governo municipal. Primeiro governo, diga-se, de vila, né? Ainda na época do rei. E assim sucedeu, todo o andamento da palestra que foi posta, das falas, das oratórias. E outro aspecto que chama a atenção também é o enfoque que se dá para a época, onde tem uma ausência na estrutura do Instituto Histórico Arqueológico Lemourense, e existe uma ausência de interpretação conceitual. Isso é muito importante para quem quer desenvolver um trabalho de pesquisa histórica, quem quer desenvolver um trabalho de pesquisa social, que se faça um arcabouço teórico e conceitual muito minucioso. Ou seja, as pessoas pararem para refletir, para estudar um pouco de filosofia, um pouco de sociologia, um pouco de história, sem necessariamente terem que conhecer de fatos, né, de datas, de acontecimentos. Por quê? Porque todo fato, toda data e todo acontecimento, ele tem por trás pessoas que os apresentam. Toda versão, assim como essa que estou falando, mas toda versão de um fato, toda versão do que aconteceu ou do que está acontecendo, ela tem por trás pessoas ou uma pessoa que tem seus interesses. Então, a exemplo de hoje, que muito bem lida por um dos melhores oradores que a gente pode dizer, né, de uma dicção extraordinária e de uma segurança na sua fala, Dr. Barbosa, ele lê literalmente a carta que o enviado do rei, o enviado do príncipe do rei, manda, melhor dizendo, lê aqui na cidade de Limoeiro para se criar o local de vila, né, para se elevar um mero povoado para a situação de vila, né, que é os primórdios de um município. Então ele lê essa carta, e essa carta, ela tem, esse documento, ele tem um teor inteiro, 100% da lógica escravocrata, da lógica senhorial colonial, né? Além do que, como foi bem sinalizado, acho que por Dona Inês Duarte, sinalizado com uma grande bajulação ao rei, né, da época, mas no entendimento a gente percebe que até não dá a sinalização da aristocracia rural local, né? E nem das proeminências econômicas, assim, digamos, e políticas locais, e mais para a realeza. Coisas que só vão estar configuradas de uma maneira muito intensa em 1817, com a Revolução Pernambucana, né? Porque junta-se a burguesia, com um prenúncio de burguesia, mas a aristocracia rural, militares, políticos, e eles já são autoridade econômica e política em Pernambuco e reclamam para si o direito e o poder de exercer a condução do Estado, né, independente da coroa portuguesa. Mas a Carta em Limoeiro de 1801, ela não faz referências claras às autoridades locais, né? Ela cita apenas nomes, as pessoas que têm algum prestígio de algum modo, pode ser político, econômico, militar, religioso, e não detalha muito quem são essas pessoas nas suas biografias. Não sei se nós temos biografia dessas pessoas, se não tem, era interessante tentarmos construir pelo menos umas minutas. Mas fica claro que este documento, essa ação, ela é de um sentido de dar continuidade à lógica colonial, né? A lógica que tem como base econômica a escravatura,
Ou seja, não existe nenhuma emancipação aí. A meu ver, e a de outras pessoas, não temos emancipação de nada, né? Nós temos, pelo contrário, nós temos uma otimização daquela estrutura que estava posta, né? Nós temos uma amplitude daquele poder que estava estabelecido, temos um reforço daquele poder que estava estabelecido, e sabemos que a prática da época colonial é uma prática cruel, extremamente cruel, é uma prática desumana, né? A gente interpreta hoje, percebe o conceito histórico, vê que a escravização do africano no Brasil é um grande holocausto, né? Um martírio terrível, pessoas que eram tiradas de seus locais originais, né, na África, trazidas à força, muitos morriam no mar, tá? Castro Alves atesta isso em seus poemas, e tanta gente mais da época, né, que relatou isso, mas também tantos historiadores, são centenas, não milhares de historiadores no Brasil e no mundo, que se debruçam sobre esse período brasileiro em que as pessoas eram coisificadas, eram bestializadas e postas a vendas em praça pública quando chegavam, e os mais rebeldes, os mais inquietos, aqueles que amavam a vida e que sonhavam em conquistar a liberdade e saírem do jugo dos senhores de engenho e dos seus feitores, eles eram castigados onde? Castigados no Pelourinho. Este Pelourinho que foi erguido aqui na cidade, né, justamente em 1808, e que o Pelourinho era um símbolo de um poder que a cidade haveria se elevado, né, que aquele aglomerado de população se elevou, e o Pelourinho é um mastro, né, um mastro que as pessoas eram amarradas, os escravizados eram amarrados e apanhavam, né? Também se punia infratores, né? Mas muito era o castigo dado a quem cometia essa infração, que é clamar a liberdade, que é buscar um espaço de convivência em que fosse tratado de fato na sua dignidade de ser humano e não na humilhação constante e diária de um escravo brasileiro. Então, o Pelourinho é essa coisa que tem uma carga cruel, terrível, do qual ele é um orgulho grande para a época, nos 1800, para as autoridades locais, porque eles vão ter a outorga de exercerem os castigos, né? Inclusive, anteriormente houve mortes, né, em lugares de execução, mas depois, no século XVII, XVIII, segundo informações que eu alcanço, seriam apenas lugares de castigos, e muitos castigos, né? Na Bahia, o famoso Pelourinho, que é um ponto turístico, tem aí poemas diversos, aí, inclusive narram o que era a tragédia daquele grande centro metropolitano da economia, onde tantos eram açoitados e que aquelas pedras do Pelourinho baiano, elas eram banhadas em sangue constantemente das pessoas que ali eram açoitadas, muitas delas, talvez se não a maioria, por atos de rebeldia pela liberdade que clamavam. Então esse é um pouco daquilo que tem na Limoeiro de 208 anos atrás, de 1801. É de uma crueldade, de uma violência muito grande, assim como foi a escravatura em todo o país, né? Mas essa é a nossa história, né? Essa é a nossa história que a gente precisa conhecer, precisa pesquisar, e que a gente precisa se encontrar com esse passado, precisa repor. Nós precisamos repor os descendentes das pessoas que foram escravizadas nessa cidade. Nós devemos repor o seu devido merecimento de participação na construção da história, que é no mínimo uma dignidade para elas e uma condição para que sobrevivam de cabeça erguida, né? Estão aí muitos dos descendentes dessas pessoas que foram ao Pelourinho serem castigadas, essas pessoas que levantaram cada pedra e cada parede, né, e cada estrada dessa cidade, e que plantaram cada canavial e que desmataram cada árvore. Essas pessoas, seus descendentes que geraram a riqueza, estão muitos ainda entregues à própria sorte, porque assim foi a abolição da escravatura em 1889. Foi um grande acordo que jogou um monte de gente à pura sorte, sem uma condição mínima de garantir o seu sustento. Então essas reflexões eu ponho como
importante aqui nessa crônica que faço como registro, aproveitando a tecnologia, né, para que fique registrado essa reflexão da palestra que participei hoje, ou melhor dizendo, assisti do lançamento da nova data de Limoeiro, né? Trazendo todos esses pontos de vista que podem ser amadurecidos, podem ser debatidos, mas analisando e repetindo esse aspecto de que é preciso que a gente estude conceitualmente quais são as intenções de se refletir as vertentes históricas, né? Por exemplo, a gente não pode falar da história de Limoeiro sem se referir com minúcias às tradições indígenas, mas também às tradições africanas, né? Se a gente cita só en passant essas estruturas, a gente está cometendo um grave erro e a gente não vai conseguir, de fato, construir uma narrativa verdadeira. Ela pode até se estabelecer por um tempo, mas mais adiante ela vai ruir, né? E a gente não quer que esforços sejam feitos em vão. Não é preciso que se reflita, que pense, que se amadureça muito, né? Então, repito a crítica inicial que fiz, minha observação, me ponho divergente ou dissidente do entendimento de que 1801 é a emancipação do município. Não é, porque nós éramos súditos del rei nesse tempo, e que também a metodologia que a gente discuta a história do município ela seja mais lenta, né? Mais pausada, que a gente possa passar 2, 3, quem sabe 4, 5, 6 anos ou mais discutindo cada tema para que a população alcance todos os cantos do Juá, da Pirauíra, do Alto São Sebastião, da Coab, da Congal, né, do Zé Fernando de Salsa, do Sinhazinha, loteamento de Santana, cada bairro a gente visitar, fazer uma palestra, discutir com as pessoas, fazer slides, apresentar filmes, deixar documentos, ver quem são as pessoas da comunidade que se interessam pelo tema, convidar para participar de um grupo, e assim a gente vai disseminando a cultura social da memória e da história do município, que é algo que era para ser cotidiano para todas as pessoas. São muitos os aspectos a se conhecer, né? Então, faço essa observação que a metodologia ficou muito fechada e restrita, né? Lamento que não se tenha tido mais um aspecto na bandeira, que seria uma data a mais, e foi trocada a data, né? Trocou a data, né? Mas a gente poderia ter, não sei se há tempo ainda, poderia ter as 2, 3, 4 datas, quantas importantes sejam, para que a gente referenda a história do município. Se não me engano, já são 3. Seria a 4ª data, com muita propriedade, não precisa a gente trocar uma por outra, tá? Porque a data, de fato, de emancipação, como eu concebo e percebo, ela é ainda 6 de abril de acho que 1895, não sei, 6. Essa sim é a data de emancipação, quando o município passa a ter cada pessoa da sua cidade, pelo menos em tese ou em teoria documental tem cada pessoa dessa cidade como um indivíduo e um cidadão autônomo, né? Quando a gente vai ter o conceito que são todos iguais perante a lei. Esse é um conceito republicano, que vem das insurreições da Europa, né? Na França, na Inglaterra, em outros países, e que aqui em Pernambuco ela eclode em 1817 com a Revolução Pernambucana, com Abreu e Lima, com o Frei Caneca, com o Frei Miguelinho, né? Com Cruz Cabugá e tanta gente mais, com tanta gente mais que faz esse Pernambuco ser de fato um estado aguerrido e vanguardista, né? A exemplo de agora, que Pernambuco, assim como o Nordeste, se põe de um modo muito claro oposicionista a essa onda conservadora de direita e fascista que toma conta do Brasil. Pernambuco, que em 1817 tomou a dianteira e fez aqui uma república, não é? E que em 1824 disse não ao imperador Dom Pedro I, né? O Nordeste, assim a bandeira da Paraíba tem escrito lá, nego, justamente nas pendengas com o Império Brasileiro. Também Pernambuco, que se posiciona muitas vezes
na época da ditadura militar, contrário às orientações hegemônicas, né? E assim por diante, né? Assim por diante, e agora no contemporâneo, mais uma vez, tomando a vanguarda do país em defesa de uma coletividade que todos os estratos e toda a diversidade social, econômica, política seja contemplada na esfera estatal e que não fique somente um grupo de pessoas decidindo tudo a respeito dos outros, né? Esse é muito do Pernambuco. E é esse Pernambuco que vai nos legar, com certeza, um amadurecimento de interpretação histórica. Se a gente percebe a capacidade que temos aqui em Pernambuco, a gente não precisa de jeito nenhum buscar longe aquilo que podemos ter aqui, né? De forma que a história, como conhecer a história do nosso município, como criar um museu, como criar um arquivo histórico, tudo isso Pernambuco tem, né? Nós temos a referência da Universidade Federal de Pernambuco, que tem um curso de museologia, de sociologia, de história, a UPE, né? A Unicap, são as universidades, mas também outros institutos, né? E aí a Universidade Rural também tem história, e aí a gente pode muito bem fazer parceria com esses departamentos para que se crie cada vez mais a cultura da memória histórica na cidade de Limoeiro. Então é isso, tem algumas notas, teria mais coisas, mas já está avançado da hora, estou cansado que vim lá do centro do Instituto Arqueológico que estava lá e da Câmara dos Vereadores, fui jantar e estou cansado aqui, 2h15 da madrugada, e fiz questão de deixar essas reflexões aqui para que sirva como um bloco de notas e também para que abra o debate, para que a gente possa amadurecer depois. Lamento que as pessoas ainda insistem em não quererem conversar mais e ouvir pontos de vista diferenciados, né? Mas a gente tem que respeitar o direito, né? Porque no caso do Instituto Arqueológico é um grupo particular, né? Por ser um grupo particular, ele tem todo o direito de prosseguir dentro de seus intuitos particulares, né? Naquilo que é interesse público, a gente pode tentar construir um debate maior, talvez uma audiência pública com o Ministério Público, Câmara dos Vereadores, Prefeitura, departamentos de pesquisa das universidades e por aí vai. Bom, está feito o registro aqui. Parabéns, Limoeiro, 208 anos.